Ô, amor. Olá, boa noite, amigos e irmãos internautas. E mais uma vez começamos o nosso Papo de Fora. E hoje é um pouco diferente, tá certo? Hoje nós temos aqui uma convidada bem da hora, bem bacana. Conheço muito pouco sobre ela. Doutora Patrícia. Doutora Patrícia está aqui conosco hoje. Ela está disposta a responder todas as perguntas a respeito de psiquiatria, saúde mental, traumas que nós enfrentamos por viver numa cidade tão conturbada como é São Paulo. E ela aceitou o desafio, o convite. Já rimos bastante, um pouquinho antes de começarmos a live aqui. Estamos aqui offline conversando. E o nosso papo é esse aqui. É diferente, é gostoso. O papo é de fora e você é o nosso convidado especial. Arruma um lugarzinho aí na sua casa, aí, no quarto, no escritório, e senta, pega um cobertor se estiver com muito frio, e mande a sua perguntinha lá no Facebook para nós. Dá o like na rede social, né, Salomão? Não esquece de dar o like na rede social. Compartilhe essa live com os seus amigos, porque hoje nosso papo é para nós sairmos daqui sem trauma nenhum, tá ok? Um sábado gostoso. Ou não. Ou não, ou não. Um sábado sem trauma, ou não. Então, você está vendo aqui que a Patrícia... Se sair com trauma ainda, pelo menos sai com o contato da psique, né? Exatamente. Nós temos então hoje a Patrícia. A Patrícia, dá um oi para a galera aí, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha momentos agradáveis com esse papo leve sobre trauma na sexta-feira. Nós temos aí nosso moderador Igor. Fala, galera, beleza? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí. Se você ainda não curtiu e não compartilhou, já curte e compartilha aí a nossa transmissão. Quem está no Facebook, já transmite para a galera aí, para todo mundo entrar e fazer bastante pergunta essa noite aí. Marcelo Borges, nosso contador, dinheiro é com ele, dívida com ele, mas muito mais os meus traumas são sempre financeiros, eu espero que eu possa, né, ser atendido nesses traumas. Vou passar meu Pix daqui a pouco, mas é um prazer estarmos aqui também. Podemos descontrair um pouco aqui, batendo um papo aí sobre como ajudar os nossos irmãos. Acho que o foco do nosso canal aqui é levar de uma forma mais leve possível a esperança, né? E tenho certeza que... E o nosso Big Boss, Salomão Feitosa, nosso rei. Fala, meu rei. Quem sou eu? Imagina. Eu que agradeço vocês aí, vocês que fazem a graça desse programa. Aliás, eu falei para a Patrícia que só tem doido aqui, gente. Então ela está no lugar certo. O psiquiatra, ela tem que vir sempre nesse programa com a gente. Obrigado, Patrícia. Fala assim que o primeiro ancião está aqui com a esposa, nem abriu a câmera ainda, você já chama o cara de doido. Puxa vida, Flores, dá um oi aí pra gente. Mas sabe, gente, vocês que não conhecem a Patrícia, para quem não sabe, a Patrícia é filha de um casal muito querido da nossa igreja. Arlinda e Arnaldo, o casal. Já quero mandar um beijo para eles. Aí, Flores, Silvana. Boa noite, gente. Tudo bom? Bem, Salomão, você não está sabendo aqui, mas está aqui com a gente a Silmara Ferreira, é minha cunhada, ela está diretamente lá de Michigan, lá da Andrews. Chique, nossa live. Muito internacional. A gente vai ter uma parte em inglês e uma parte em português, tá bom? Para a gente contemplar todo mundo. Tá, em inglês também. A gente tem em 10 aqui, 11 é da família do Claudinho. Temos a tia Arlinda, que está aqui também online, com o tio Arnaldo. A galera já está chegando, vai se arrumando aí. Nós já estamos começando, estamos no ar, tá ok? Salomão, como nosso rei, por favor, rogai por nós. Vamos orar, então. Oremos. Deus amado e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse papo que nós teremos agora. Que o Senhor esteja conosco, nos dirija, que o Senhor faça parte de tudo isso, que pessoas também possam conhecer a Ti através dessa conversa, que muitos traumas possam ser apagados aqui através do Teu Espírito. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar já perguntando algumas coisas, porque a Patrícia me conhece, eu sou um questionador. Isso, muito bem. Para quem não sabe, a Patrícia tinha medo da cuca.
Aparecia a Cuca no sítio do Pica-Pau Amarelo, e além de tomar vacina ainda, né? Porque vira crocodilo, jacaré. E aí, quando aparecia a musiquinha da Cuca, aquela musiquinha e tal, que aí ia chegar, ia aparecer, a Patrícia já corria para trás da porta, mas sempre queria ver, né? Escondia, mas queria ver a Cuca aparecer. Então já temos algumas coisas aí da nossa infância. Patrícia, tinha para nós aqui já uma pergunta já para você já de cara assim. Esse barato de crente, religioso, procurar psiquiatra, isso é comum, é incomum? Ou o crente só fala com Deus e Deus resolve tudo, está tudo certo, está tudo resolvido? Até antes de você responder, Patrícia, só se apresenta aí para a gente, conta um pouquinho da sua história aí, como que você chegou aí na nossa, até aqui, né, sua trajetória um pouquinho até aqui, conta um pouquinho para a gente aí. Bom, eu sou filha, então, da Arlinda e do Arnaldo, que eu acho que vocês conhecem até mais do que eu, né? Beijo para eles. Eles são um casal super fofo mesmo. Eu estou vendo aqui também a Flores e a Silvaninha, que eu conheço. Eu sou prima da Silmara, prima do Cláudio. Então, eles me conhecem desde pequena, sabem todos os meus medos e os meus traumas. Mas depois que eu cresci, eu fiz medicina e fui para o campo da psiquiatria, né? Eu fiz um pouco de saúde da família também por um tempo, mas a psiquiatria foi me escolhendo, né? E dentro da psiquiatria eu acabei, então, trabalhando especificamente com trauma e violência, especialmente violência urbana, né? E participo de um grupo de pesquisa qualitativa em trauma e violência. E eu acabei me especializando nesse assunto super leve que vocês escolheram para discutir nessa noite. E é uma área que eu gosto muito. E isso que o Cláudio estava falando é bem interessante. Eu acho que no mundo contemporâneo, esse preconceito tem diminuído, né, em relação ao tratamento das doenças psiquiátricas, né? Mas eu me lembro bem, assim, quando eu decidi fazer psiquiatria, né, eu ouvi muitas observações negativas, assim, porque esse é um campo onde as pessoas elas misturam um pouco, né? Se você, por exemplo, tem um problema de estômago, se você tem um problema cardiovascular, com muita facilidade as pessoas cristãs, né? Elas procuram o médico, mas muitas vezes, quando o problema é psicológico ou psiquiátrico, né, ainda existe um preconceito muito grande, e mesmo por parte de pessoas bem esclarecidas, existe esse preconceito, né, porque a psique, a alma, o espírito, são todos campos que as pessoas acham um campo muito obscuro de se estudar, né? E elas fica muito próximo, né? A vida emocional da vida espiritual. E a vida racional consegue se separar de tudo isso, como se isso fosse possível, né? Nós somos seres integrados, emocional, fisicamente, espiritualmente, nós somos uma unidade, né? Mas eu acho que, felizmente, esse preconceito ele tem diminuído cada vez mais, né? Ainda a gente vê algumas pessoas com alguma resistência, mas eu percebo que, graças a Deus, isso tem diminuído cada vez mais, as pessoas têm procurado se tratar, né? Muito legal isso. É um pouco colocado, é suposto que é meio que falta de fé. E eu acho que é um paradigma que tem que ser quebrado mesmo, né? Porque hoje em dia, enfim, todo mundo precisa, né, de ouvir
e também todo mundo precisa ser ouvido, né? Às vezes, eu falo assim, eu nunca tive a oportunidade de fazer nem psicólogo, mas aqui na minha casa a Clau faz, e assim, a gente percebeu, ela percebeu, eu percebi também, uma mudança muito grande, assim, no nosso relacionamento depois disso. Aí eu até brinquei e falei assim, bom, tá vendo, o problema era mais você do que eu. Mas, enfim, não é, a gente sabe que não é. Mas a gente não pode, né, jamais imaginar que buscar esse tipo de ajuda pode ser algum tipo de fraqueza, ou alguma falta de fé, porque, obviamente, não tem absolutamente nada a ver, né? Não, não tem nada a ver, né? Eu acho que isso fica muito evidente, assim, acontece que quando as pessoas elas estão sem ânimo, né? Vamos colocar como um exemplo mais clássico um deprimido, né? Se ele está sem ânimo e você entende que se você está num caminho de religiosidade ou de espiritualidade, você tem que ter certos atributos. E, por exemplo, um atributo seria a alegria ou a confiança, né? Você está falando a fé, a alegria, a autoconfiança, a confiança, a certeza de que as coisas ruins vão passar. Não tem como esse lugar chegar em alguém que está adoecido pela depressão. Então, é como se ela se desidentificasse daquele estereótipo, sabe? O cristão feliz, o cristão que pode vencer tudo, que tem Deus no coração e que vai seguir adiante, que ele vai vencer tudo. Não tem como esse lugar chegar. Então, assim, antes de chegarem as conexões intelectivas, emocionais, a gente precisa de um substrato biológico que organize isso, né? Então, se esse substrato biológico ele está esvaziado, sem energia, você não tem neurotransmissores para fazer uma sinapse que seja suficiente para você ter aquela informação ali, é como se você vai se desidentificando de tudo aquilo que você acha que tem sentido com relação a ser um cristão, né? Que eu tenho que estar sempre alegre. Não, cristão não tem que estar sempre alegre. Sempre alegre é Desculpe só no quem hino, né? discorda, entendeu? Cristão pode ser deprimido, cristão pode ter ansiedade, pode ter síndrome de pânico, pode chorar, pode ficar bravo, pode se irritar, certo? São todos seres humanos e que podem adoecer, né? E que adoecer em relação ao mundo da psique, ou ao aspecto da mente, ou aspecto neuropsiquiátrico, é algo que eu e você estamos sujeitos, independente da nossa fé. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas falam muito mais, né? O que elas estão passando, as pessoas públicas. Então você tem padres, né, que têm problemas psiquiátricos, por exemplo, o padre Fábio de Mello tem problema psiquiátrico, o padre Marcelo tem um problema psiquiátrico. Então parece que as pessoas, olha, o padre também adoece, olha, o pastor se suicidou. Olha o que aconteceu. Então, todos eles são seres humanos e eles adoecem mentalmente, eles têm feridas emocionais, como todos nós temos, e todos nós temos a obrigação, a tarefa de cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né? De uma maneira integrada e não de uma maneira desconectada. É fácil a pessoa dizer assim, vou cuidar do meu corpo, porque eu estou cuidando da saúde, e isso é uma coisa, é visto até como uma das práticas religiosas, cuidar do corpo, ver o corpo como um templo, né? Agora, cuidar da mente parece que fica uma coisa assim, ai não, isso é coisa para os fracos, a gente é forte, né? Por isso que a gente vem com essas camisetinhas aqui. O meu só Hoje a apanha, né? gente Como eu estava falando.
A gente está de super-herói hoje, para você que não está vendo aqui. O Borges está de Homem-Aranha. Eu estou aqui com a camiseta 3D, porque minha tartaruga ninja vai à frente, né? Com a minha tartaruga ninja aqui. Claudinho de Lex Luthor, disfarçado de Superman, mas a gente sabe que é o Lex Luthor. A Paty tá de Mulher Maravilha. E o Igor tá de Senhor Invencível, como diz o Cláudio. Os incríveis. Senhor Os incrível. Invencíveis. Senhor incrível Nardelli. Mas, Patrícia, você tinha me perguntado antes aqui em off, né? Como é que surgiu a ideia do Papo de Fora? E realmente foi porque sentia falta a gente conversar de coisas espirituais, mas de uma forma mais informal. Mas uma das coisas também que me fez pensar em montar o Papo de Fora foi a minha psicóloga. Porque ela falou assim para mim um dia, né? Qual foi a última vez que você criou alguma coisa? Você precisa criar. Sua cabeça tem que servir para isso, tem que criar, senão a gente perde a motivação das coisas. E eu andava bem desmotivado. A gente fez uma live uma vez, e eu achei bem legal que muita gente veio perguntar: me passa o telefone dessa psicóloga. Ela é boa mesmo, viu, gente? Ela cobra barato, é boa. Eu passei com... Você tem que prestar muita atenção quando você passa com um psicólogo, né? Deve Com ser qualquer bom mesmo, né? profissional. Arrumou sua cabecinha. Não arrumou ainda não, coitada. Ela tá tendo um trabalho, ela tá quase desistindo da profissão. Mas eu passei com uma que ela falava assim para mim, então, eu tô com uma dor no ombro, o que que eu faço? Ela que se tratava comigo, né? Eu que tratava com ela. Então, assim, a gente tem que tomar uns cuidados, né? Mas quando a gente tem um psicólogo bom e a gente faz um tratamento legal, tem muitos resultados, né? E realmente, não tenha preconceito. Se você quiser, eu te passo depois o telefone, pode pedir aí que eu passo o telefone da terapeuta. Eu falo até o valor, hoje é sábado, mas eu falo o valor. R$32 meia sessão, faz na metade também, viu, gente? Tá assim, R$64 uma sessão de 1 hora, online, super legal, vale a pena. Eu fazia no trânsito, dirigindo, e ela falava: meu Deus, você vai bater o carro. Eu falei: não, fica tranquilo, eu tô acostumado a dirigir assim, distraído, né? Inclusive, tem um Cara, irmão da CET aqui assistindo, tá mandando um abraço ali. Perguntou a placa do seu carro, mas tá quieto, né? Mas, gente, vale a pena mesmo. E eu queria falar o seguinte, para a Patrícia, que é a área dela aí, né, da psiquiatria, sobre traumas. A gente está vivendo um momento de Covid, tem muito trauma acontecendo. Eu acho que aqui a gente não tem estresse pós-traumático de guerra, né? Ninguém está passando por uma guerra, mas cada vez que a gente perde um ente querido, a gente é amputado, né? Um pedaço de nós é amputado, a gente sofre um trauma de ter passado por, enfim, uma série de coisas terríveis. Como que eu sei quando é um estresse pós-traumático? Que eu tô Acho com que estresse pós-traumático. você tocou um aspecto super atual que todos nós estamos imersos, né? O mundo inteiro está imerso, né, nesse contexto. Mas, como você falou, o transtorno do estresse pós-traumático, que nós psiquiatras chamamos carinhosamente de TEPT, ele é muito difundido na mídia como algo que vem das guerras, né? Uma repercussão psicológica do soldado, do ex-combatente, do sobrevivente de guerra, né? Mas o TEPT, ele pode ser causado por qualquer evento que sobrecarregue o meu sistema neurobiológico no sentido de me fazer uma pessoa disfuncional. E em que aspectos, assim? Existem vários tipos de experiências traumáticas, mas o TEPT ele é um diagnóstico emblemático, ele é icônico, assim, dentro dos tipos de experiências traumáticas que você pode ter. Então, ele é caracterizado por uma tétrade de sintomas. Então, o primeiro grupo de sintomas, e que é mais marcante, que a gente sempre vê nesses filmes de guerra, é a revivescência. É a pessoa estar sempre na iminência de experienciar de novo aquela situação. Então, é muito comum você ver o soldado volta da guerra. Não sei se vocês assistiram o Sniper Americano, acho que foi bem interessante. Ele volta, né, do Afeganistão
E aí, nossa, ele é um herói de guerra, ele é muito bom naquilo que ele faz. A hora que ele vem para a vida normal, ele está totalmente disfuncional, ele escuta um barulho, acha que é a bomba, né? Acha que é helicóptero, assim. Então, essa coisa da pessoa estar na eminência de estar revivendo, ou então de ter flashbacks e reviver a situação mesmo como se ela estivesse acontecendo, né? É primeiro grupo de sintomas. O segundo é você ficar com sinais de hiperalerta. Então, você ficar muito assustado, qualquer coisa que acontece, você já fica taquicárdico, você fica mais assustado do que o seu normal, não consegue dormir direito, né? A insônia é bem marcante no transtorno de estresse pós-traumático. O outro grupo de sintomas é você entrar na evitação. Você evita tudo que tem a ver com aquele trauma. Então, aqui em São Paulo é muito comum essa coisa de você ser assaltado, o motoqueiro passou, levou sua bolsa, passou no ponto de ônibus e assaltou você, aí você passa a evitar o ponto de ônibus, o caminho do ponto de ônibus, você não quer ver motoqueiro, você vai evitando tudo que tem a ver com aquela situação, né? E os sintomas mais recentes que foram incorporados ao diagnóstico são as alterações cognitivas negativas e as alterações de humor negativo, principalmente a coisa da culpa distorcida. Então, a culpa do sobrevivente é um fenômeno bem interessante, assim, e que a gente tem visto bastante na Covid. Porque a Covid, apesar de não ser uma situação de guerra explícita, ela é um contexto de guerra, onde você tem a sua vida ameaçada todos os dias, né? Você levanta negociando com a morte, driblando o coronavírus, e a morte está sentada aqui em cima de você. Se você não perdeu alguém, né? Eu conheço histórias de pessoas que perderam pai, mãe, filho, ficou sozinho, não tem quem enterra, né? Enquanto ele ainda está internado. Isso é que é mais difícil de dizer, né? Então, não tem nem como a pessoa celebrar que ela está bem, porque como é que ela pode estar bem se todos os outros morreram? Então, você tem essas manifestações, esses fenômenos psicoemocionais que acontecem com a pessoa, né? E uma sensação de que a vida dela acabou, que ela nunca mais vai conseguir ser a mesma. Alguém está pensando que a sua vida acabou? Nunca mais vamos ter a mesma vida, né? E a gente vive esse estado, né, que a Covid traz para a gente, que é um estado de catastrofismo mesmo, e com o estilo de liderança que a gente tem no país, com pitadas de barbárie, né? Porque tem um desprezo pelo humano, pelo aspecto humano, né? No modo de lidar com essa questão. Então, sim, nós estamos vivendo num contexto traumático muito grande e de muita carga física, emocional, em outros sentidos também, né, psicossociais, como emprego. Como é que, por exemplo, está a relação com as pessoas, assim, que você via na rua, que você encontrava na escola? Tudo isso faz parte da nossa saúde mental, né? Nós nos alimentamos, a nossa estrutura emocional, ela se alimenta das relações. E hoje a gente não pode ter isso, né? Ou a gente tem isso de uma maneira muito restrita. Bacana. Samuel, deixa eu citar aqui uma turma aqui do Facebook, da rede social. Já chegamos aqui a quase 5 mil likes. É muita gente. Vai ter algumas coisinhas que eu vou mudar para todo mundo, tá bom? Mas, Patrícia, a Paula Nage e Micheline Tomazini mandaram um abraço ali sábado, um prazer. Paulinha! E ver você novamente. Estão aqui nas redes sociais comentando. O nosso amigo, a nossa amiga Sandra Araújo, parabenizou aí a Liga da Justiça. Está aqui a Liga da Justiça, estamos de fora. É a Liga da Justiça trazendo um assunto tão importante e fundamental para o momento que estamos vivendo. Aí, ó, a Liga da Justiça,
que tem os seus traumas, mas também consegue coisas bacanas aqui nesse espaço. Ô, Patrícia, a religião ajuda a pessoa, o espiritual ajuda a pessoa a tratar-se, a fazer o tratamento junto com a psiquiatria, ou são coisas totalmente diferentes? Aproveitando, antes de você responder, acrescentar aí, né? Disso que você falou, desses 4 tópicos aí, no natural, vamos supor, eu já me identifiquei com um ou outro aí, mas que logo passa, né? E não é uma coisa que, por exemplo, é recorrente. Mas, por exemplo, um sábado desses aí atrás, acho que uns 4 sábados atrás, eu estava em casa, tomando desse jejum, preparando a lição da escola sabatina. De repente, minha pulsação estava em 140. E aí eu falei, estou morrendo, vou para o hospital. Fui para o hospital, chegou lá, o médico olhou, fez eletro, fez isso, fez aquilo. Falou, meu amigo, desculpa, não tem nada, né? Isso acontece, eu sei que aquela semana foi uma semana, assim, bizarra, né? Mas a gente não pode achar que vai acontecer todo dia, né? Que eu acho que é o que a maioria pensa, tipo, não vou mais por esse caminho. E então, assim, a religião, como o Claudinho colocou, é um subterfúgio nesse momento, desde que não seja uma coisa recorrente. Como que a gente pode saber equacionar isso aí? Eu tenho certeza que a maioria já deve ter tido um ou outro desses sintomas que foi falado. Posso completar antes da Patrícia falar? Depois que a lagartixa vai virar caiu na minha cabeça... Vai virar uma tese, hein? Vai virar uma tese. Depois que a lagartixa caiu na minha cabeça, no banheiro lá do meu trabalho, eu estou refém da lagartixa agora, viu? Eu preciso falar isso para vocês. E aí, agora, toda vez que eu entro no banheiro, né, eu fico morrendo de medo, agora eu estou refém dela. Eu evito ir no banheiro por causa da lagartixa, eu fico segurando, porque a lagartixa me atacou. Então, assim, se a religião ajuda, eu estou entrando no banheiro agora, eu nem faço o sinal da cruz, eu já entro assim, ó, no banheiro, fazendo o sinal da cruz com medo da lagartixa. Me ajuda aí, Patrícia. Bom, os estudos sobre religiosidade e espiritualidade, eles aumentaram muito dentro do campo da psiquiatria no começo do século, a partir dos anos 2000, assim. Então, a gente tem uma clara separação de aspectos relacionados à religiosidade e espiritualidade, né? Então, isso é algo que talvez seja interessante a gente diferenciar, né? Muitas pessoas, elas não fazem uma prática religiosa, mas elas têm uma vida de espiritualidade. Elas nem têm uma religião, mas elas têm uma vida de espiritualidade rica. Muitas pessoas têm uma religião, elas são bastante assíduas nas práticas, nas demandas hiléticas das práticas religiosas, mas isso não significa que elas tenham uma vida espiritual rica. Então, as coisas elas precisam ser diferenciadas primeiro nesse aspecto, tá? O segundo aspecto é que qualquer coisa eu posso usar para o bem ou para o mal, tá? A religião já matou muita gente, a religião é líder de trauma na história, vocês concordam comigo? Estado Islâmico, Inquisição, certo? Então, a religião vai pregando paz e amor, paz e amor, paz e amor, mas o sangue vai vazando pelo ladrão ao longo da história. Então, nós temos aspectos positivos e temos aspectos negativos em relação a isso. Quando a religião ela é usada como instrumento de poder, de aniquilação do outro, de aniquilação da alteridade do outro, eu estou fazendo da religião um instrumento de barbárie, certo? Agora, dependendo de como eu usar a religião, eu posso usar a religião como um coping positivo, como a gente usa nos termos em psicoterapia, ou como um auxílio, uma ajuda, algo para a vida. Quando eu posso olhar o meu inimigo além de ser um inimigo, ou como eu posso olhar o outro como algo que eu respeito, né? Alguém que, por exemplo, não partilha do mesmo da mesma crença que eu. Quando eu começo a olhar ele como inimigo,
já perdeu o sentido da religião, embora as pessoas estejam ali fazendo sua religião, certo? O monoteísmo está cheio, encharcado de trauma relacionado à religião. Então, nós temos que ser muito críticos com relação a de que forma nós usamos a religião, em termos pessoais, interpessoais, interrelacionais, sociais, né, e políticos, porque isso é algo que é realmente muito marcante ao longo da história da nossa humanidade, né? Nós vivemos, sobrevivemos em função da religião e nós matamos e aniquilamos em função da religião, essa é a verdade. Né? Olha aí. Bom, um abraço aqui para o pastor Nilson, aí, irmão do pastor do Claudinho. Pastor Nilson, alguém da família que, né, salvou, né, Claudinho? O irmão que deu Eu certo. salvei. Eu que salvei. Eu que sou o super-herói. Família do Claudinho em peso aqui na live, já estamos com 200 pessoas aqui pelo Zoom. E A maioria 199 da família do Claudinho, inclusive eu. E um abraço também para o Elson Lima, lá do Rio Grande do Norte. Está chegando até lá. Meu, essa live aqui está esticando mesmo. E o pessoal aqui também, a Glace mandou um abraço também, né? Mandou um abraço aí para Patrícia. O pessoal aqui mandando vários abraços aqui no Facebook para Patrícia. A Glace me conhece desde pequena, gente, também. Então vai dizer que ela foi sua professora também. Não, mas eu brincava na casa dela. A Marlise quer fazer uma pergunta faz 23 minutos. Mas isso. Eu acho que antes de acabar a live ela vai fazer, né, Claudinho? Tô acompanhando aqui, esperando, viu, Marlise? Quando aparecer sua pergunta, a gente fala. Com relação a traumas aí que o pessoal estava falando, eu não sei, eu perdi um pedacinho aqui, o quanto prejudicial é um trauma que às vezes você tem na infância, como o Salomão falou aí da questão da lagartixa e tal, né? E às vezes você não trata e isso te leva às vezes pela sua vida, ou no decorrer da sua vida até a sua vida adulta. O quanto isso te prejudica, tanto no pessoal quanto no relacionamento profissional ou amoroso, ou até no nosso religioso, com as demais pessoas. O quanto isso te afeta se você não trata isso e continua levando como se fosse algo que às vezes, eu vou superar, é banal. Nossa, aproveitar e acrescentar. Não vai fazer uma tese não, hein, Borges? A última pergunta não, é uma tese. A pergunta da Keila Bittencourt, parecida com a sua, né? Como se recuperar de um estresse pós-traumático, sendo que muitas vezes esse problema pode dificultar a caminhada espiritual, né? Então, a gente estava falando de um que atrapalha o outro, mas o outro também pode atrapalhar um, evidentemente, né? E vice-versa, exatamente. Nós somos seres integrados, assim, né? Mas, voltando para o Igor fez uma pergunta fantástica. Não sei se eu vou conseguir responder tudo isso para você, Igor, mas é assim. Mas você é Mulher Maravilha. Deixa eu tentar sintetizar. É incrível, tá? É incrível. Ele é o senhor incrível. Essa pergunta, ela é incrível, porque ela vai me fazer contar para você como é que é o desenvolvimento do eu. Certo? Quando a gente passa por eventos, quanto mais precoces esses eventos e quanto mais eles impactam você em pontos chaves do seu desenvolvimento, se eles não forem tratados, isso pode repercutir até a sua velhice, caso você não trate, e pode repercutir tanto nos campos de relacionamento interpessoal, no trabalho, na sua religiosidade / espiritualidade, em todos os aspectos da sua vida. Então, eu posso te dar um exemplo bem comum, assim. Pessoas que passam... tem alguns eventos que a gente chama de traumas com T maiúsculo, os psicanalistas ou os psicoterapeutas vão chamar as guerras, um acidente, né? Um terremoto, um sequestro, um estupro. Esses são os traumas que a gente chama de T maiúsculo. Mas tem aqueles traumas sutis,
ou os traumas com T minúsculo, que é a lagartixinha lá do Salomão, certo? Então, assim, dependendo de que lugar que eu tô no meu nível de desenvolvimento, aquilo que é muito, que sobrecarregaria um sistema, ele pode ser considerado uma experiência traumática, dependendo da minha idade. Então, digamos assim que você tem 6 meses de idade, eu coloco você numa sala com um ar-condicionado super gelado. Essa experiência, que provavelmente você não vai organizar na sua cabeça como uma memória autobiográfica, você vai organizar essa memória apenas como uma memória emocional ou uma memória implícita, porque o seu cérebro não tem condição de organizar uma historinha ainda sobre isso. Mas ele já se sentiu lesado e ele já se sentiu em risco. Você, com 6 meses, tem muito poucos recursos para você melhorar a temperatura do ambiente. Então, o que você pode fazer? No máximo, chorar. Chorar. No máximo, chorar. Se Tem gente você que chora tem até hoje. 6 anos de idade e você consegue manejar o ar-condicionado, você pode fazer isso, ou você pode chamar sua mãe. Então, aquele evento, ele não é tão desintegrador para aquele bebê de 6 meses como para um menino de 6 anos. Ou, se você tiver adulto numa câmera fria, né? E você sabe como desligar e como fazer as coisas. Então, dependendo de quanto recurso eu tenho, esse impacto pode ser maior ou não. Então, dependendo da minha idade, né? E dependendo do tipo de trauma, tem algumas experiências traumáticas que elas são muito sutis. Como, por exemplo, deixar você, criança, sem comida, sem água direito, você fica sem roupa para ir para a escola. Então, assim, eu tenho uma história, né, de uma pessoa que eu já tratei e que a mãe dele tinha muitos filhos, ela não era uma pessoa que ela era voluntariamente negligente com os filhos, mas eles tinham uma condição socioeconômica muito difícil. Ela não via com que roupa ele saía. Ele saía para a escola com a roupa molhada do varal. Sabe quando a roupa fica com aquele cheirinho de cachorro molhado, né? Aí, quando ele ia para a escola, qual que era o apelidinho dele? O apelidinho dele era que ele tinha cheiro de banheiro de padaria. Imagina como esse menino ficou marcado. Aposto que o Igor que deu o apelido, né, Igor? Não, jamais. Esse menino vai ficando marcado, assim. Ou coisas bem típicas, fazer xixi na escola, menstruar na escola e passar por uma humilhação, fazer cocô na calça na escola. Muita gente tem histórias assim. E elas levam marcas para toda a vida. Às vezes o intestino fica preso, não faz cocô fora de casa, não faz xixi fora de casa, por causa de experiências assim. Então, essas experiências são muito comuns. As experiências que as pessoas mais levam como repercussões traumáticas menores, assim, mas que persistem ao longo da vida, são nessa fase de pré-escola, escola, quando você está indo para o mundo social e você tem que enfrentar muitas vezes humilhações, vergonhas, né? Hoje você tem o bullying, você tem campanhas muito fortes para você diminuir o bullying na escola por causa disso. Tem gente que vai se suicidar por causa disso. Não é uma bobagem, é uma coisa muito séria. Verdade. Patrícia, tem uma senhora aqui, uma pessoa, não sei se é a senhora, a Nésia Lima, eu não sei qual a idade da filha, ela não disse. A pergunta é, a filha sofre com crise de ansiedade. Pode ser um trauma de infância? Olha, Nésia, para a gente saber o que é que pode ser, aí a gente tem que conversar com ela, né? Muitas vezes não, mas às vezes é. Então, tem algumas histórias traumáticas que elas podem
desencadear uma ansiedade recorrente. Às vezes você passou uma vergonha para você apresentar um trabalho de escola, por exemplo. A hora que você chega no seu TCC, na sua... Eu conheço uma senhora de mais de 60 anos que toda vez, ela é professora e toda vez que ela vai apresentar uma aula, ela fica sofrendo, 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 como se fosse aquela aula que ela não foi muito bem sucedida quando ela era adolescente ainda, né? Então, muitas vezes, um quadro de ansiedade pode ser proveniente de uma experiência traumática, que às vezes a pessoa ela nem se deu conta de que aquilo foi tão significativo assim. E aí, na psicoterapia, aí pode procurar a terapeuta do Salomão, que ela vai ajudar aí a sua filha. E vai cobrar baratinho, só 64 salmos. Não, É bem barato. não Marlise, recomendo que ela dirija fazendo terapia, não recomendo. eu acho que é só o Salomão É que melhor pode não. pedir, né? A Marlise quer carro fazer que uma diga. pergunta, ó. Ela veio lá do Face, ela veio aqui para o Zoom, então acho que ela vai fazer a pergunta agora aí, Marlise, fica à vontade. Ela jogou aqui a pergunta. Se você quiser fazer, Marlise, só me dá um toque Ela aí. jogou para você então, né? Mas uma pergunta bem legal, assim, que tem vezes que a gente vê que alguém se deu mal, né? E a gente fica até feliz, como é a natureza do ser humano, quando alguém tira uma nota pior que a sua. Você foi mal, alguém tirou uma nota pior que a sua na escola, você fica até bem, né? Você fica até feliz. Acho que você não é o único. Só que tem coisas que, assim, que você, por exemplo, tá super bem, a pessoa tá mal e não tem como você comemorar. A gente fica até sem graça. Como, por exemplo, a Marlise pergunta aqui, né? Como que eu posso dar graças a Deus pelas bênçãos que eu recebi no Covid, sejam elas por não ter perdido ninguém, por elas serem financeiras, teve gente que se deu muito bem financeiramente no Covid, sem querer ofender as pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam seu emprego. Não parece, às vezes, assim? Acho que eu até meio sem graça de dar graças a Deus por isso. Como Então, que a gente pode fazer isso? Marlise, né? Marlise, isso é aquilo que eu estava explicando para você, a culpa do sobrevivente, tá? Por exemplo, tem um caso também de uma pessoa que ela perdeu o filho num acidente, e esse filho estava com um amigo. Esse amigo sobreviveu. E a mãe do carinha que sobreviveu, ela queria celebrar que o filho estava vivo. Mas como que ela ia celebrar se o filho estava vivo, se o amigo morreu? Isso dá uma quebra de sentido interno dentro de nós. E aí, muitas vezes, a gente vai precisar de ajuda para elaborar, porque biologicamente isso não tem sentido, certo? Porque assim, como é que eu posso celebrar que eu estou viva, sendo que o coleguinha aqui morreu, tá? Então, esse é o tipo de aspecto psicopatológico aonde eu não consigo trazer a emoção para um lugar onde ela se acomode, tá? Então, a emoção, ela vem e eu não posso dar vazão para ela. É como se eu não conseguisse digerir uma informação. Essa dificuldade de digerir essa informação emocional, ela pode acarretar em dificuldades para você. Então, assim, se você percebe que isso está sendo persistente e você não tem como fazer isso, você gostaria de fazer isso, mas você não tem como fazer isso, procura uma ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, para entender que, porque se você está nesse lugar, outras coisas devem estar nessa constelação. Nunca tem só uma estrelinha. Ô, Patrícia, tem Eu uma posso... outra... Ai, desculpa, pode Marcelo. falar, pode falar. Desculpa, Marlise, eu não sabia que você... Pode falar. Não, imagina, era só assim, é um pouquinho diferente, Patrícia, a minha colocação. É que assim, às vezes a gente tem uma tendência... Eu não estou ouvindo, vocês estão ouvindo? Falhou aí a Marlise. Eu que interpretei errado a pergunta da Marlise. É que ela desligou o som dela.
Fez Aí, caiu a Peraí, conexão. agora melhorou? Foi. Ah, Melhorou. Na verdade, a pergunta é um pouco assim, porque às vezes as pessoas sentem, né? Ah, se está tudo bem na minha vida, eu fui abençoada por Deus. Se acontece algum problema, Deus me abandonou, né? Deus já não está mais comigo e tal. E às vezes você fica numa situação assim, como que eu posso agradecer, né? Assim, falar com as pessoas, ou, claro, tentando ser empática e tudo, mas tirando um pouco essa ideia de que se está tudo bem na minha vida é porque Deus está me abençoando, e se está mal na minha vida é porque meio que Deus me abandonou, né? E assim, você ser grata Entendi, diante das entendi. circunstâncias, independente do que aconteça, mas ao mesmo tempo sem querer ofender as pessoas, né? Sem ofender, porque às vezes fica numa situação difícil, né? Porque a É pessoa sente, verdade. quer dizer, na sua família não aconteceu nada, mas na minha aconteceu, né? Então, será Uhum. que Deus não me ama? Né? Porque parece que quando eu estou agradecendo a Deus pela vida, pelas coisas, parece que de uma certa forma, talvez, mesmo sem querer, você acaba meio que botando umas minhocas na cabeça dos outros, né? Falando assim, né? Então ela é abençoada, o fulano não foi abençoado, perdeu. É nesse sentido, mas, né? Da gente desmistificar um Uhum. pouco essa questão. Todos nós somos Olha, abençoados por Deus, né? É mais ou menos olha, nesse sentido. entendi, Marilise. Agora está mais clara a sua pergunta. Marilise, eu não sou uma teóloga. Tem um teólogo aqui, eu acho que deve estar por aqui. Aí pode ser que ele me corrija, tá? Eu posso te dar algumas orientações no campo emocional. Então, assim, do ponto de vista de você ser amigo, conhecido dessa pessoa, o que que eu recomendo? Primeiro, uma escuta empática. Escuta, deixa a pessoa reclamar, inclusive de Deus, inclusive de Deus. Você não acredita que Deus é todo-poderoso e não sei o quê? Deus não precisa da sua defesa. Deixe que Deus se revele para a pessoa, sabe? Quando eu escuto muito isso, eu trabalho com trauma e violência e eu trabalho muito com violência sexual. E aí as pessoas trazem essa pergunta, assim, onde é que estava Deus quando eu tinha 3 anos e o meu pai me estuprou? O que que eu fiz? Por que que eu mereço isso? Como é que aconteceu? Como é que você acha, doutora, que eu vou orar Pai Nosso que estás no céu, sendo que eu tenho esse pai aqui? Tá? Então, a vida não é essa simplicidade. Eu tenho coisas boas, eu sou abençoada, Deus me ama, as coisas ruins estão acontecendo, Deus me abandonou. E se a pessoa tem um mínimo de conhecimento, assim, né? Você observar, eu gosto muitíssimo do livro de Jó, porque acontece toda a desgraça com aquela pessoa, né? Além dele ser um livro super poético, ele é um livro que ele fala da condição existencial do homem. Desculpa se eu ofender alguém, mas assim, a finalidade da vida aqui não é para você ser feliz e ganhar coisas e fazer coisas boas. Não é. É uma outra questão que está além disso, é mais complexa que isso. Então, a pessoa ela quer resposta simples. Essa resposta simples é para crianças até 8 anos, né? Eu faço coisas bonitinhas, você me dá uma estrelinha. Eu faço coisas feias, você me dá um castigo, certo? A vida não é essa binariedade. A vida é complexa. A vida é complexa. A injustiça existe, né? Tem pessoas maravilhosas que vão ganhar doenças, tem pessoas que são pessoas que estão aí traficando oxigênio, né, no meio da pandemia, e elas não pegaram o Covid, gente. O que é isso, né? Não dá uma indignação, certo? Isso faz parte da nossa existência, né? Agora, não cabe a nós, aí é uma opinião minha, tá? Não cabe a nós elucidar isso para o outro, porque muitas vezes isso não adianta, tá? A pessoa, ela vai ser, as coisas se revelam para a pessoa, conforme ela tem estrutura para absorver. Algumas pessoas vão levar um dia, algumas pessoas vão
você vai fazer uma conversa e vai resolver. Algumas pessoas vão levar um dia, algumas pessoas vão levar um mês, algumas pessoas vão levar 2 meses, 2 anos, outras pessoas vão levar uma vida para entender coisas assim, sabe? Por que que meu filho nasceu e morreu? Então, são perguntas assim que vêm para mim. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu, Patricinha, aqui, desse tamanho, não tenho explicação para dar. E eu acredito, Marilise, que você também não vai ter explicação para dar. Os pensadores, os teólogos, os filósofos todos estão pensando até hoje, ó, desde o século XVIII, XIX, por que que o sofrimento existe? Se Deus é bom, né? E eles não têm muitas respostas em relação a isso. E aí é que cabe o lugar da fé, né? Que acho que muitas pessoas entendem que a fé não é essa equação aonde tudo se encaixa. É apesar de nada se encaixar, você ainda assim acreditar. É esse o lugar, né? Que às vezes você precisa de um salto a mais. Você precisa estar no lugar do sublime e não nesse lugar do eu estou fazendo isso, estou ganhando isso, não estou fazendo isso, estou ganhando aquilo. É um passo a mais, é um salto a mais. Eu queria te fazer uma pergunta. Pastor Nilson queria falar aí já. Fala, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Eu gostaria de dar olá, Borges, olá, Salomão, olá, Mano, olá, Paty, olá, Marlise, Igor, Ingrid, todo mundo aí que foi do meu período do Campo de Fora, que saudades enormes de vocês. Muito bom mesmo participar dessa live. Eu queria apenas, rapidamente, não tomar muito tempo, já que a situação entrou no campo teológico, aí da pergunta da Marlise e a Paty aí discutindo, que é um assunto realmente muito delicado, como a Marlise colocou bem, da maneira como a gente fala, às vezes, ao dar uma resposta, pode mexer com a sensibilidade da pessoa que talvez não está preparada para ouvir uma tal resposta. Mas, rapidamente, as evidências das bênçãos de Deus não são medidas em termos as coisas. Porque se fosse assim, as pessoas más que têm coisas, então seriam todas abençoadas por Deus. Então, as evidências das bênçãos de Deus não são medidas pelas coisas que temos, mas pelo que nós nos tornamos com as bênçãos dele. No caso de Jó, por exemplo, quando ele perdeu os 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo, o que foi que ele disse? Bendito seja o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó tornou-se uma pessoa tão ligada a Deus, tão íntima com Deus, que ele entendeu que Deus é soberano, que Deus está acima da nossa... Porque nós temos a tendência de analisar a vida pela perspectiva humana. Então, como a Marlise falou, se eu sou bom, se eu faço as coisas boas, então, automaticamente, tudo tem que dar certo para mim. Você vê que Jó, ele se tornou, as bênçãos de Deus o fez um homem forte. Porque há momentos na vida, como esse da Covid, em situações difíceis, quando tudo que temos, a nossa fé, nossos valores, nossa crença, nossos recursos, são empurrados para além da capacidade da nossa resistência humana. A diferença que faz a diferença é em quem nós cremos, é em quem nós nos tornamos na vida, porque a vida é uma jornada. A vida é uma jornada. Ela tem um final, tem um início e tem um final. Nós estamos na jornada. Essa questão agora, por exemplo, da Covid, todos nós nem todos estão no mesmo barco. Todos estamos na mesma tempestade, no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Alguns estão na canoa, outros estão no iate, a maioria está naufragando, sofrendo. E tem momentos na nossa vida que tudo vai bem, A conta bancária está bem, a família está indo bem, tudo está ótimo. Mas porque a vida é feita de estações, O momento que vem a prosperidade, você pode esperar que depois desse período vai vir a adversidade. Na economia é assim, na vida física é assim. Então, a vida é feita de estações, de fases. Nós temos que aprender a ter o melhor disso.
Então, as evidências das coisas que temos nem sempre são baseadas porque somos bonzinhos. Então, as coisas que temos, as bênçãos de Deus não são medidas pelas coisas que temos, mas pelo que nós nos tornamos com essas bênçãos. Amém. É isso aí, pastor. Falou tudo agora. Já está aí a próxima live. Prepara ele aí. Está convidado aí já para a próxima. Mas só complementando a Marilise, ela quer saber o que ela tem que dizer, né? E lembrando da história de Jó, todos os amiguinhos de Jó que chegavam lá e deram conselhos para ele foram repreendidos, certo? Todos. Então, o que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode dizer quando as pessoas estão nessas situações extremas da vida, onde a gente não tem o que dizer, não tem palavra para dizer, não tem como você reparar algo assim, não tem nada para você dizer, você simplesmente deixe que Deus revele para ela o que ela precisa aprender dali. Se ela tiver a condição de estar nesse lugar, e aí cabe a nós, hold your horses, segurar os nossos instintos de querer que a pessoa fique bem, que ela tenha esperança, que ela tenha fé, cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu processo, certo? Então, esse respeito pela dor do outro vem antes de você defender a sua teologia sobre a felicidade de Deus. Respeita a dor do outro, porque todos os amiguinhos que chegaram lá e deram conselho para Jó fizeram a sua teologia e foram repreendidos, certo? Então, é um lugar delicado, é um lugar com mais escuta do que fala. Hoje a gente está vivendo um momento bem complicado, né? E eu tenho certeza que, por exemplo, eu não vi isso só no grupo, né, da minha família, acho que eu vi no grupo, provavelmente, de outras famílias. Uma pessoa que, né, acabou pegando Covid e passou para outra, e a pessoa, infelizmente, veio a falecer. E aí a gente vê, parabéns, você matou fulano, como a televisão tem falado, né? Se você sai, você se contamina, você traz para dentro de casa, mata seu pai. Tem uma propaganda que o governo de São Paulo fez de uma jovem que foi para uma balada, beleza, nesse caso ela estava numa balada, mas enfim, você, pega uma doença que você não vê, você não sabe como, você não sabe de quem, você não sabe quando, e você pode vir a contaminar alguém. Na minha família aconteceu, e o avô da minha esposa veio a óbito. Não sei se foi por causa do Covid, não sei se por causa, eu imagino que por causa da idade, porque ele já era bastante avançado em idade, mas fato é que a Cláudia, eu, o Walter, Emília, a Conceição e o seu Eloy, tudo ao mesmo tempo. A gente pegou exatamente no mesmo tempo, todo mundo ali, o Covid, e o vô veio a falecer. E aí fica aquela questão, né? Eu preciso parar para pensar, olha, será que fui eu? E aí eu que matei aquela pessoa? Né? É uma culpa que eu tenho que carregar? O que a gente pode trabalhar? Porque eu tenho certeza que isso não é uma coisa que aconteceu só na minha família, deve ter acontecido em várias famílias, né? A gente não sabe como, mas enfim, alguém pega, acaba levando, e aí a pessoa ela deve se sentir culpada. Que a gente pode falar para essas famílias que às vezes estão desestruturadas nesse aspecto? Um falando, a culpa é sua porque você trouxe o Covid aqui, então, tipo, se a pessoa morreu de Covid, você trouxe o Covid, você vai fazendo aquela coisa elementar, né? Você matou a pessoa. Então, vamos lá. Quando é que a culpa é um elemento saudável e quando é que a culpa é um elemento patológico? Qual que é a função da culpa? Quando é que a culpa aparece? A culpa, ela não é um sentimento, né? Sentimento é diferente de emoção para quem trabalha com neurofisiologia, neurobiologia. Então, a culpa e a vergonha, por exemplo, são coisas que elas vêm mais ou menos juntas, mas elas também são diferentes. A culpa, ela acontece quando eu tenho um julgamento social em cima de mim, certo? Então, o que acontece? Porque a culpa que ela é saudável, ela tem a seguinte função: eu fiz um negócio que não foi legal,
Não foi legal para você, não foi legal para mim, certo? Eu tô com você na sala. Eu dei um pum. Não foi legal. Não foi legal para você. Se eu tivesse sozinha, eu não tenho culpa. Ah, fiz meu pumzinho ali, pronto. Agora, se eu tô com você na sala, você sabe que fui eu. Só tem nós dois. Eu sou a culpada, certo? Eu tenho que te pedir desculpa. Eu tenho que pedir a reparação, certo? A função da culpa é que eu repare alguma coisa que não foi legal, né? Agora, quando a culpa ela perde a função, ela vai se tornando só um acúmulo de juros, de dívida, ela vai se tornando algo que eu não tenho nem como reparar. E aí ela vai perdendo a função social. E aí eu vou caindo num aspecto patológico da culpa, certo? Que eu não tenho como reparar. Eu não tenho como reparar. Agora, isso vai ser mais ou menos pesado dependendo da história de vida da pessoa. Tem pessoas que elas não se desculpam jamais. Inclusive, elas têm dificuldades de entender elementos do universo da religião, como, por exemplo, graça. Ela até entende cognitivamente o que é graça, mas ela não se sente perdoada. Ela está sempre reparando alguma coisa que já disseram para ela, olha, isso aqui já foi. E ela está lá ruminando culpa, certo? Então, quando você percebe que a sua culpa está ficando nesse nível do irreparável, alguma coisa ali você vai ter que fazer. Vamos ver como é que é a sua história, como é que você trata culpa e outras nuances relacionadas a isso. Responsabilidade, né? Porque às vezes você é irresponsável, mas você não é culpado, você é culpado, não é responsável, você tem culpa, mas não teve a intenção. Tem todos esses outros aspectos que você precisa ver. Eu posso ter pisado no seu pé e machucado você sem intenção. Eu posso ter assassinado você. Sou culpado, mas eu não tive essa intenção. Então, tem esses outros aspectos que eles precisam ser contemporizados, né? E se a pessoa precisar, um segmento, né, de psicoterapia para ela entender da onde é que está vindo esse sentimento e o que ela pode fazer a partir desse sentimento, né? Isso é que dá a chance de você digerir e elaborar as emoções e não criar toxicidade para o seu organismo, né? Uau! Ô, Salomão, meu rei, só um minutinho, segura a onda aí um pouquinho, que a Anésia mandou informação, Patrícia. Patrícia, se vira nos 30, Patrícia. É o seguinte, ela disse que a filha dela tem 30 anos de idade, é muito bem sucedida na vida, tá? Tipo assim, tô na crise da onda, só que... Travou, Claudinho. O sinal tá fraco lá aí. o sinal tá fraco lá na casa do super-homem. Como é que chama lá? Buena Vista. Mas, eu acho que jogaram uma pedra lá, um kryptonita lá. Kryptonita, jogaram a kryptonita lá e daí ele... Eu tinha visto a pergunta da Anésia e ela falava o seguinte, ela estava contando aqui que a filha dela já passou por alguns psicólogos e tal, e ela tem um trauma que ela não consegue superar, e se isso pode ser algo que da infância dela, algo que afetou e que ela traz até hoje, não sei, ela disse que já passou em alguns psicólogos. Essa aí já falou, Igor, depois ela fala... Eu acho que a Anésia já falou, Mas então, ela colocou aqui, foi o seguinte, a filha dela já está com 30 anos, que é bem sucedida, que já conquistou de tudo na vida pessoal, mas ela não consegue ser feliz. E aí fala que já passou por vários psicólogos, mas ela ainda não consegue ser feliz, que a questão é essa aí, a busca pela felicidade. Então, o que é essa busca pela felicidade? A gente tem que ver com a filha da Nésia o que é a felicidade, né? É muito comum as pessoas fazerem essa descrição. Ela é bem-sucedida e não é feliz. Uma coisa não é sinônimo da outra. Eu tenho um monte de gente bem-sucedida no meu consultório, deprimida e triste,
certo? Até a maioria, né? E insatisfeita com as boas coisas que conseguiram. Felicidade não tem a ver com conseguir coisas. Muitas vezes felicidade tem a ver com sentido e propósito, certo? E muitas vezes o que a gente faz? A gente precisa de coisas para se estruturar, para garantir sobrevivência, para garantir mercado de trabalho, sobreviver no mercado de trabalho, para você organizar sua família. Tudo isso é muito importante, mas não significa felicidade. Felicidade tem muito mais a ver com alinhamento interno. Sabe aquele lugar da fome com a vontade de comer? Ali é a felicidade está ali, sabe? Na plenitude, de quando você junta aquilo que o seu instinto busca, o que o seu emocional, o que está coerente com o seu emocional, o que combina com o seu intelectual, e como esse grupo aqui é um grupo espiritual, o que alinha com o seu espiritual. Quando tudo isso está alinhado, sabe? O instinto emocional, o intelectivo, o espiritual, você está num lugar de pleno, você está no whole, você está no inteiro, sabe? É interessante que as palavras em inglês whole, que é de inteiro, e holy, elas têm a mesma raiz, sabe? Você está inteiro, integrado, né? Então, é esse lugar de você estar integrado que muitas vezes não tem nada a ver com dinheiro, não tem um monte de gente pobre que não tem, e é feliz, é feliz na simplicidade, não tem ambições de ganhar o mundo. Você está alinhado com você internamente, com as pessoas e com o mundo, né? Com o espiritual também. Essa é um lugar do saudável, o lugar da felicidade, e que tem a ver com essa inteireza, com essa plenitude, né? Eu gosto da palavra shalom, que ela é assim, essa coisa, né? Que ela assenta de uma maneira plena, de uma maneira full a pessoa, né? É difícil descrever isso, não é um aspecto, esses aspectos da subjetividade, eles parecem bobagem, mas olha como eles atrapalham a Mas vida. o pouco que você está falando aí, eu tenho certeza que não só eu, mas a maioria deve ter remetido a algum momento da vida. E aí Sim. sabe onde é. Pelo pouquinho que você falou, já pensei em várias situações e eu tenho certeza que não foi só eu, né, Salomão? E como diz o grande filósofo brasileiro Vander Wildner, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Nem sempre dá para a gente ser alegre o tempo inteiro, né? Tem momentos de tristeza, tem momentos de dificuldade, mas a felicidade não é um lugar que você chega, né? Você tem que... É um modo de viver. Eu penso isso. É um modo de viver, né? Eu sou feliz com Jesus, e é aquela coisa, você nunca foi nem vai ser feliz sem Jesus. Não é isso, pastor Nilson? Você que estava aí. Verdade. Estou aqui. Isso aí não dá para a gente ser feliz sem Jesus, né? Então, quando a gente colocar ele no centro da nossa vida, né? E essa conversa é muito legal porque abre os nossos olhos e quebra muitos preconceitos, né, Patrícia? A gente prestar atenção assim na nossa mente, no nosso cuidado, entender que isso não é coisa de louco, de gente, né? Não, todo mundo passa por esse tipo de coisa, todo mundo tem traumas, né? Cada cabeça é um mundo, né? E cada mundo é diferente do outro. É muito legal quando a gente lida com isso. Eu gosto muito de um verso que a Ellen White escreve lá, que ela diz assim, que lidar com mentes jovens é a coisa mais prazerosa que tem, é a coisa mais difícil ao mesmo tempo de se fazer, né? Que é lidar com mentes jovens. Porque, poxa, você tem tantas coisas para conquistar, tantas coisas para conseguir ainda na sua vida, e ao mesmo tempo você tem que entender que se você não colocar tudo que você tem, tudo que você é, a sua juventude, tudo que você tem de bom nas mãos do Senhor, de nada vale, né? A gente fez a pergunta, viu, Claudinho? Você voltou aí. Você é o único super-herói que cai, meu. Nunca vi isso. E tá mutado ainda. Você não teve o poder de se desmutar. Não, agora eu tô com o meu laser aqui já, entendeu? Você viu que o Nilson entrou aí no meu lugar já falando, a família tá tudo conectada, isso que é importante. Salomão. Mas a gente tem a hora de encerrar, né, Igor? Eu vou lá, agora eu sou o vilão dessa live aqui, cara.
que a gente já está indo para o nosso encerramento, então eu vou ser o vilão da live, de todos os super-heróis que estão aí. Eu vou ser o vilão aqui e dizer que a gente já está chegando no nosso final. Infelizmente, nossa, foi muito bom, foi maravilhoso, né? Muitas perguntas respondidas aqui, eu aposto que teriam muitas outras, mas o Ninguém tempo tinha o passou poder de voando. parar o tempo? É, Ou eu de não fazer pelo sou menos o Doutor imaginar? Um Estranho, né? O abração, Doutor Igor. Estranho Igor, que... um abração, Igor. É, Não, pastor, um abraço, pastor Nilson. Quanta saudade, hein? Nossa, Saudades, viu? Nossa. muito bom, muito bom. Se o dólar não tivesse tão caro, eu ia visitar você, pastor. Olha, estamos aqui de portas abertas aqui, de portas abertas, viu? De portas lá onde o abertas. pastor Nilson tá, 6 meses é frio, 6 meses neva, rapaz. É Ô, louco. verdade, é verdade. Vem no verão, vem no verão. Bom, mas aí Ô, nós temos aí, Patrícia, Patrícia, para você deixar a mensagem final para a gente aí, a mensagem final do que de uma mensagem agora para as pessoas que ainda têm dúvidas ou que de repente ainda sentem que não conseguem dar o próximo passo. Como dar o próximo passo? Qual é o primeiro passo? Ou o que ela deve? Porque tem muitos que se sentem assim que às vezes falam, não, isso aqui não é para mim. Às vezes falou aí, mas não se encaixa. Ou eu não consigo, não me abro. Porque eu acredito que já deve ter tido várias aí reuniões e encontros que a pessoa ficou muda na reunião toda, não conseguia dar o primeiro passo. Então, qual o primeiro passo? É a autoaceitação? É procurar uma ajuda? É se abrir? Ou o que ela deve fazer? E daí uma mensagem final para a galera aí de como, o que ela deve fazer, o que ela deve... Eu sei que estou jogando você numa fogueira, né? Mas o que ela deve fazer para uma mensagem final aí para ela, sei lá, começar um processo de cura, um processo de se encontrar e de se restaurar. Tá. Deixa eu ver. Igor faz perguntas incríveis, não é mesmo? Eu Eu acho acho que essas perguntas incríveis ela quer dizer com ele me põe numa fogueira. Eu acho que o primeiro passo é assim, pegar o telefone da psicóloga do Salomão. Ou ó, a não? psicóloga do Salomão, ela resolve tudo. Mas assim, a primeira coisa mesmo é reconhecer que precisa de ajuda. É muito difícil, mas muito difícil ajudar quem vem para uma terapia, por exemplo, se acha ótimo. Sabe, aquele ditadinho? Os sãos não precisam de médico, né? Então, se você se acha ótimo, não tem problema, sabe? Agora, o que é muito complicado das pessoas que elas não se tratam? Elas sangram em cima das outras, elas machucam as outras. Elas levam os traumas dela. O problema do trauma, o grande problema do trauma é que ele é transgeracional, sabe aquela coisa que passa de geração em geração? Você vai ver isso muito dentro do mulheres que vivem em relações abusivas. Isso começa a fazer parte da normalidade e a pessoa não sai daquilo nunca, nunca mais, porque ela não pode reconhecer que ela tem um problema. Esse eu acho que é o pior lugar, é quando a pessoa ela não é capaz de reconhecer que ela tem um problema, porque ela não pode ser imperfeita, ela não pode ter defeito. Aí fica muito difícil de ajudar essa pessoa. A gente só consegue ajudar quem está quebrado. Então, se você tem dificuldade de dizer que está quebrado, não tenha, tá? Porque só os seres humanos é que quebram. É só porque a gente é humano é que a gente faz esse crack dentro do nosso ser. E isso faz parte da natureza humana. A gente nasce no trauma e a gente vive a partir da nossa resiliência. Nosso primeiro trauma é nascer, certo? E aí a gente vai encontrar pais e mães que muitas vezes não são os pais ideais e que vão quebrar a gente, certo? E a gente vai encontrar os amiguinhos na pré-escola que não vão, você não vai ser a princesa linda da mamãe na escola. Você vai ser a gorda, o caixa d'água, né? o ponto de ônibus, tudo isso, né? E você vai passar por outras situações de rejeição. Ah, você casou com fulano, ele não te quer mais. E aí? Como é que você vai viver em relação a isso? Isso faz parte da vida. Então, a primeira coisa é saber-se vulnerável, entender-se vulnerável, acolher-se
vulnerável, acolher a necessidade. Sem isso, não há segundo passo, né? Aí você pode buscar ajuda. Quando você reconhece que você precisa de ajuda, você pode buscar ajuda, né? E buscar ajuda não é ser fraco, buscar ajuda não é ser uma pessoa sem fé, buscar ajuda não é ser uma pessoa que não tem Deus, certo? Aliás, quanto melhor o seu psiquismo tiver, maior vai ser a sua força, tanto para você, mais saudáveis vão ser os seus relacionamentos, as pessoas que vivem em volta de você não vão ter que ficar se desviando dos seus espinhos, né? E a sua relação com Deus vai ser melhor. Por quê? Deus se relaciona com você não é por via éter, não, ele se relaciona com você via neurônio mesmo, né? A vida espiritual, ela acontece num arsenal biológico que você foi wired, que você foi composto para ser. Então, você tem uma estrutura neurobiológica para acolher o espiritual. E se essa estrutura neurobiológica ela tiver com problemas, né, se o seu radar tiver com problemas, o sinal vai entrar mal. Em qualquer lugar. Pode ser no campo biológico, no campo pessoal, interpessoal ou no campo espiritual, tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não tenham vergonha de se tratar, sabe? Sejam felizes e tenham a vida plena, com a mente e o corpo são. Paty, você tem desconto aí para parente? Ó, por isso que eu não trato os parentes. Tem que cobrar 1000 vezes mais caro, né? Tratar o Claudinho tinha que cobrar o triplo do preço. Mas para mim tem que ser de graça, porque ela tem um trauma. Quando era pequenininha, ela tinha medo do Minotauro e eu que cuidava dela. Ele que curou. O corajoso da família. Tá certo. Mas Legal, você vê, gente. né? A gente brinca e fala que esse povo é Nutella agora, né? Porque a gente foi criado para ir dormir com o boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, né? Enfim. Bicho então, papão, sai do telhado. Então, Vê que todas. Assistia Pica-Pau e era o desenho, a criança só pode assistir o Pica-Pau, né? Não tem nada que presta naquele troço. Nada. Todas as musiquinhas de Ninar são traumáticas, né? Traumáticas. Todas. O Samba Lelê tá com a cabeça quebrada e ainda precisava de umas boas palmadas. O menino já tá com a cabeça quebrada. Já vai bater no menino, coitado. Não, e o Cravo brigou com a Rosa. Então, Pois é. Embaixo de uma roseira e foi para lá. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. E já tinha falsificação naquela época. Era made in China. É muito trauma. Tirei o pau no gato, coitado dos gatos. Não vamos brincar? Pega o pau e taca no gato, né? Mas traumas à parte, gente. Patrícia, muito obrigado, viu? Foi muito legal ter você aqui. Foi uma bênção. E, assim, tá convidada já para outras vezes. Pastor Nilson, você também, viu? Não vai fugir, não. É você aqui na nossa live. Aí, vamos marcar. Pode participar da nossa live sempre. Tá de dia lá ainda, Salomão. Nem tá um tarde. Tá de dia. Paty, você tá onde? Eu tô na Vila Mariana. Ah, tá. Achei que você tava fora do Brasil. Não, meu irmão que tá. Ah, tá. Então, beleza. Estou aqui em Michigan. Aqui então, está... Vamos... Paty, você ora pra gente, pecadores? Orai por nós? Deixa o pastor Nilson. Opa! Faz tempo que eu não escuto ele. Saudade. Pastor, ore por suas ovelhas aí, viu? O maior prazer. Um prazer participar com todos e que Deus abençoe ricamente o ministério de vocês aí, essa palestra, iniciativa muito bacana. Vamos orar. Vamos orar. Querido Pai, que privilégio o Senhor nos concede, em primeiro lugar, de chegarmos após uma semana de atividades,
cada um com o seu ritmo, cada um com seus afazeres. O Senhor nos dá o privilégio de chegarmos ao final de mais uma semana e nos adentrarmos no teu santo sábado, que é como um santuário no tempo, que o Senhor separou para nós realmente descansarmos, desligarmos das atividades diárias, cotidianas, refletirmos um pouco mais sobre ti, sobre o teu poder criador. O Senhor é um Deus, o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus que criou o mundo, mas que interage com ele. O Senhor interage conosco no tempo, na história, no espaço. O Senhor não nos abandonou. A despeito de vivemos num período tão difícil da história, nós estamos sendo participantes infelizmente, dessa terrível crise sanitária, uma das maiores na história, onde nós não temos respostas, vivemos cercados pelo medo do amanhã, vivemos cercados por insegurança, porque não temos respostas. Mas em meio a esta confusão toda que vivemos, onde temos constantemente perdido entre amigos, conhecidos, e cada dia ouvimos histórias assim tristes, assustadoras, mas em meio a tudo isso, toda coisa negativa, o Senhor nos mostra que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle da história do universo, o Senhor está na história do controle do mundo, a despeito daqueles que passaram por perdas físicas, perdas financeiras, perdas emocionais. O Senhor entende muitas vezes a nossa a dúvida, a nossa talvez chateação, os nossos ressentimentos. O Senhor nos entende, o Senhor nos compreende. E o Senhor conforta cada um de maneira diferente. O Senhor olha para nós de maneira individual. Isso que é maravilhoso. O Senhor olha para mim, o Senhor olha para o Borges, para o Salomão, para a Patrícia, para o Claudinho, para cada um de nós diferentemente. O Senhor nos entende. E falamos sobre trauma nesta noite. Obrigado pela palestra, Paty, tremenda, boa participação. E que o Senhor possa nos dar forças para lidarmos a cada dia com os traumas da nossa vida. E muitas vezes não temos respostas. Nós procuramos respostas para tudo na vida. Muitas vezes não tem resposta. Que nós possamos crescermos na graça, crescermos no conhecimento cada dia de Ti. E saber que o Senhor é um Deus, em primeiro lugar, soberano. Nada acontece que o Senhor não permite. Possamos atingir essa maturidade que Jó atingiu. E tudo isso vem com a questão da caminhada diária contigo. Que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia esteja com cada um dos ouvintes, com cada um dos Teus filhos, que o Senhor venha preencher o vazio que cada um tem, só o Senhor pode fazer isso, que o Senhor nos dê a paz, essa paz que Paulo fala, que ultrapassa o nosso entendimento, e só o Senhor pode dar. Que o Senhor continue cada um de nós, nos dê um bom restante de sábado feliz, e obrigado por essa palestra, por prazer de rever todos esses nossos queridos, agradecemos tudo isso em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Amém. Muitíssimo obrigado a todos. Valeu, Igor. Valeu, Abração Borges. Valeu, Claudinho. Valeu, Pastor Nilson. Paty, Tamo muitíssimo junto. obrigado, viu? Obrigado vocês que estão aqui com a gente pelo Zoom, pelo Facebook. Solange, um beijo, Sol. Oi. Muito bom te ver. Gente, a melhor maionese do mundo. Oi, Sou. Bom, galera, agradecer Oi, a todos tudo aqui, bem, só para a Nilson? gente encerrar a Abração. nossa live aqui. Eu vou só para encerrar no Facebook. Agradeço você que esteve conosco aqui até o Facebook, até agora, que esteve aí acompanhando. Não esqueça, se você quer ser um mensageiro, não sabe como, é só você compartilhar o link dessa transmissão, você mandar para uma pessoa, publicar na sua timeline, de repente, você pode atingir alguém que você nem espera. Não é verdade? Então, seja um mensageiro, também leve essa mensagem a outros aí. Espero que tenham curtido. Uma boa noite a todos e a gente se encontra na próxima semana. Valeu!